Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 28 de julho de 2024, estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A leitura diária de segunda-feira, dia 22 de julho, foi intitulada O Costume do Casamento conforme a Lei, e temos dois textos sagrados, Gênesis capítulo 38, versículo 6 a 11 e Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 a 10. Mas leremos apenas Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela, e o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Amados, a leitura de hoje nos fala de um costume que foi incorporado à lei, recebendo o nome de Lei do Levirato. A palavra levir significa cunhado. Segundo essa lei, se um homem casado morresse sem filhos, o seu irmão ou parente mais próximo estaria obrigado a casar com a viúva. O primeiro filho nascido dessa união era considerado filho e herdeiro legal do falecido. Percebe-se no outro texto da leitura de hoje, em Gênesis 38, versículos 6 a 11, que já havia esse costume entre os hebreus antes da lei. O texto em Gênesis relata a história de Onã, um homem que se negou a gerar filhos para o seu irmão Er, que havia falecido. Onã procedia de modo a desagradar a Deus e foi morto pelo Senhor, assim como aconteceu com seu irmão Er. O objetivo dessa lei era não deixar que o nome do falecido fosse esquecido, como afirma a Bíblia, para que o seu nome não se apague em Israel, Deuteronômio 25:6. Percebe-se que nos dias de Jesus, tal prática estava presente na cultura hebraica, conforme Mateus capítulo 22, versículo 24 a 30. Nesse texto, Jesus é interrogado pelos saduceus, os quais não criam na ressurreição. Os saduceus contam a história de 7 irmãos que possuíram uma mesma mulher, respeitando a prescrição legal do levirato, e nenhum deles havia gerado filhos. Os saduceus perguntaram a quem a referida mulher pertenceria por ocasião da ressurreição. A resposta de Cristo foi: na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Na lição 4, vemos duas práticas da lei mosaica sendo cumpridas: a do Goel, o resgatador, e a do Levir, também chamada de dever do cunhado. O resgatador deveria ser parente próximo, ter condições financeiras e desejar assumir a posição de remidor. Noemi se surpreendeu e se alegrou ao saber que Ruth havia rabiscado nos campos de um homem que era da família de Elimeleque, o qual poderia tanto ser o resgatador quanto assumir Ruth como esposa, haja vista que a herança de Elimeleque, por direito, passou a Malom, mas este faleceu e não tinha mais irmãos para que se casasse com Ruth. Portanto, fica para nós a lição da observância da lei em tempos difíceis. Isso porque, como vimos na lição 2, a história registrada no livro de Ruth acontece em um dos momentos mais sombrios da história de Israel, o tempo dos juízes. Não fosse a preocupação de Boaz em seguir os preceitos legais, Noemi e sua nora Ruth estariam completamente desprovidas após retornarem de Moabe. Boaz se destaca como um homem íntegro, respeitador, sensível e espiritual em meio a uma geração corrompida e perversa. Que sigamos o seu exemplo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.